Ela nunca imaginou que uma noite pudesse carregar tanto peso. Porque às vezes a vida não avisa quando está prestes a quebrar alguém. Ela apenas vem, silenciosa, até que um detalhe pequeno demais para o mundo acende uma ferida grande demais para o coração suportar. Foi assim com ela. Não houve explosão, não houve grito, não houve plateia. Apenas o corpo que não aguentou mais sustentar tanta coisa calada. E naquela noite, enquanto o mundo lá fora seguia distraído, ela sentiu o chão sumir. Quando as lágrimas caíram pela primeira vez, ela sabia que não eram só lágrimas. Era o som de tudo o que ela evitou sentir durante anos vindo à tona de uma vez. Houve um instante em que ela pensou que não teria forças para continuar. Não porque desejasse desistir da vida, mas porque estava cansada de carregar uma vida que parecia não responder a nenhum esforço, nenhuma tentativa, nenhum pedido. O mais cruel não era o problema em si, mas o silêncio. O silêncio de tudo. Das pessoas. Do destino. Do futuro. Dela mesma. E foi exatamente nesse silêncio que algo inesperado aconteceu. Uma lembrança antiga retornou, quase como um sussurro. Um vídeo que ela tinha visto anos antes, de Joseph Murphy, explicando um ritual simples, quase ingênuo, mas que muita gente dizia ter transformado destinos inteiros. Ela tinha esquecido. Mas naquela noite, quando a dor empurrou o coração para dentro do próprio abismo, a memória voltou como se fosse um chamado. Ela não acreditava realmente que aquilo funcionaria. Não naquela condição, não naquele estado. Mas algo dentro dela, talvez a parte que ainda se recusava a morrer por dentro, a empurrou para tentar. E ela tentou. Tentou como quem não tem mais nada a perder. Tentou chorando, soluçando, com a respiração falhando e o rosto molhado. Tentou com a voz quebrada e as mãos tremendo. Tentou porque era melhor tentar do que continuar do jeito que estava. E foi ali, com a lua atravessando a janela e iluminando o quarto como uma cena que ninguém veria, que ela fez o ritual de Joseph Murphy pela primeira vez. Ela fechou os olhos. Respirou como conseguiu. Repetiu uma frase curta, simples, quase infantil. Visualizou algo que parecia tão distante que doía imaginar. E então, deixou as lágrimas caírem. Foi a primeira vez que ela realmente se permitiu sentir tudo o que vinha evitando. A dor virou porta. A emoção virou combustível. O choro virou canal. E naquela noite, sem glamour, sem mágica, sem promessa, ela adormeceu segurando uma imagem boa demais para o estado em que estava. Mas ainda assim, uma imagem que o subconsciente recebeu como a única luz que restava. O que aconteceu depois ninguém poderia prever. Nem ela. Porque a vida raramente responde do jeito óbvio. A resposta não veio como um milagre pronto. Não veio como uma solução imediata. Veio como algo mais sutil, mais inteligente, mais profundo. Veio na forma de sincronicidade, coincidências improváveis demais para serem apenas acaso. Veio como mensagem, como pessoa, como encontro, como mudança interna que se traduz em mudança externa. Veio como resposta que parecia estar sendo construída há muito tempo, esperando apenas o momento em que ela finalmente olharia para si mesma com verdade. Essa é a história do que realmente aconteceu naquela noite. A história de uma mulher comum que fez um ritual simples, chorando, sem fé perfeita, sem certeza alguma. E mesmo assim, a vida respondeu. Porque às vezes, tudo o que o destino precisa para se mover é de um coração que, por um instante, se permite tentar novamente. Você chegou aqui porque, de alguma forma, já viveu algo parecido. Talvez não com o mesmo nome, nem com a mesma intensidade, mas com a mesma sensação. Aquela dor silenciosa que ninguém vê, aquele peso escondido atrás do sorriso, aquela dúvida que aparece no meio da noite e te pergunta se você realmente vai conseguir continuar. Quase todo mundo carrega algo assim, mas poucos têm coragem de admitir. E mesmo sem perceber, é exatamente essa coragem, a coragem de olhar para dentro, que faz a vida mudar de lugar. Este vídeo é sobre isso. Sobre uma mulher que chegou ao limite, mas também sobre tudo o que acontece quando o limite vira porta. E eu sei que enquanto você escuta essa história, algo dentro de você também vai se reconhecer nela. Não precisa ser a mesma dor, o mesmo contexto, a mesma perda,
Basta aquele ponto invisível onde a vida pede que você pare, respire fundo e tenha a ousadia de tentar algo diferente. Às vezes, esse momento chega sem aviso. Chega no desassossego, no silêncio. Na lágrima que cai quando ninguém está olhando. Essa história não é sobre fórmulas mágicas. Não é sobre acreditar em algo perfeito ou repetir frases prontas esperando que o mundo se curve diante disso. O que você vai ouvir aqui é sobre emoção verdadeira, aquela que abre o corpo e toca o inconsciente, aquela que muda a mente porque finalmente encontra espaço para ser sentida. Joseph Murphy falava muito sobre isso. Não é a técnica em si que transforma, mas o estado interno que você aciona quando se entrega de verdade. E foi justamente essa entrega que mudou o destino daquela mulher. Enquanto você acompanha cada cena, cada sensação, cada virada dessa história, permita-se sentir também. Permita que alguma parte sua, aquela que você talvez tenha guardado por muito tempo, respire um pouco mais. Porque histórias assim não são feitas apenas para entreter. Elas são feitas para despertar, para iluminar lugares que você talvez tenha esquecido, para lembrar que, mesmo quando tudo parece silencioso demais, a vida ainda está acontecendo por trás do que você não vê. Se você está aqui, é porque uma parte sua pediu para ouvir isso agora. Então, respire. Deixe a história te encontrar. E siga comigo, porque o que vem a seguir pode tocar algo que você nem sabia que ainda estava vivo dentro de você. Ela não chegou ao limite em um único dia. A maioria das pessoas não chega. O esgotamento vai crescendo devagar, como água que sobe aos poucos sem fazer barulho, até alcançar o pescoço sem que você perceba. E ela era exatamente esse tipo de mulher. Forte demais para pedir ajuda, silenciosa demais para admitir que precisava descansar, orgulhosa demais para mostrar qualquer fraqueza. Não era aparência, não era vaidade, era sobrevivência. Ela aprendeu a ser forte porque ninguém estava lá quando ela desabou da primeira vez. Ela se reergueu sozinha e por isso acreditou que precisava continuar fazendo tudo sozinha. Até que não conseguiu mais. Naquela semana, nada extraordinário tinha acontecido. Nenhum desastre grandioso, nenhuma ruptura espetacular. O que havia era a soma de pequenas coisas. Um comentário atravessado no trabalho. Uma mensagem ignorada por alguém que ela amava. A sensação de que todo o esforço estava sendo desperdiçado. O corpo cansado, o coração exausto, o futuro embaralhado. Mas foi um detalhe pequeno, quase insignificante, que acendeu a implosão. Algo que, de fora, ninguém entenderia. Uma frase curta, dita por alguém que ela confiava. Uma rejeição que parecia boba para qualquer outra pessoa, mas para ela doeu como se empurrasse um espinho que já estava cravado há muito tempo. Foi nesse instante que o corpo dela parou. Não parou de funcionar. Parou de sustentar. Parou de aguentar. Ela estava no meio da casa, entre a cozinha e o corredor, segurando uma xícara ainda morna, quando percebeu que estava respirando errado. O peito apertado, a garganta fechada, o ar curto como se o mundo tivesse diminuído. A xícara escorregou da mão não porque estivesse pesada, mas porque o corpo dela precisava cair de alguma forma. Ela não caiu, mas algo dentro dela caiu. Caiu de um jeito que ela nunca tinha permitido antes. Ela deixou a xícara no chão e caminhou até o quarto como quem caminha dentro de um sonho ruim. Sem som, sem foco, sem direções claras. O quarto estava sem luz, mas a claridade da rua entrava pelas frestas da cortina. E foi nessa penumbra que ela finalmente permitiu que a primeira lágrima caísse. Não foi um choro bonito, desses que aparecem em filmes. Foi um choro feio, trêmulo, silencioso no começo, depois desordenado, depois sem controle. Aquele tipo de choro que não pede permissão. Que invade, que arranca, que desmonta. Ela se sentou na beira da cama e pensou que não fazia sentido sentir tanto. Ela sabia que aquela frase que ouviu naquele dia não justificava tamanha dor. Mas também sabia que aquela dor não era nova. Era antiga. Era acumulada. Era a soma de tudo o que ela engoliu durante anos. Às vezes que ela ouviu, aguente firme, você consegue, você é forte.
enquanto a força dela envelhecia por dentro e começava a ficar fina como vidro prestes a trincar. E trincou ali, naquela noite. Cada lágrima que caía tinha uma memória presa dentro, e ela nem conseguia entender todas. Algumas vinham de perdas que ela jamais contou para ninguém. Outras vinham de expectativas que ela carregava sozinha. Outras vinham de culpas que nem eram dela, mas que ela guardou como se fossem. E havia também aquele medo escondido, aquele medo que ela nunca teve coragem de nomear, o medo de que nada mudasse. O medo de que a vida continuasse pesada desse jeito para sempre. O medo de continuar sendo a única que segurava tudo. Ela tentou se recompor, tentou respirar devagar, tentou se convencer de que aquilo passaria em alguns minutos, mas não passou. O corpo dela não queria mais ser controlado. Havia anos de silêncio saindo ao mesmo tempo. Era como se ela estivesse desarmando uma bomba emocional que ela mesma montou pouco a pouco, ao longo de todas as vezes em que escolheu engolir o que sentia. E agora a bomba explodia, mas explodia para dentro. Foi procurando ar que ela mudou de posição na cama. Deitou de lado, abraçou o próprio corpo, sentiu a pele quente e úmida do rosto molhado. As lágrimas escorriam até o travesseiro, e ela nem tentava mais enxugar. Ela estava cansada de fingir, até para si mesma, que estava tudo bem. Naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ela admitiu que não estava bem, que não dava mais. Que algo dentro dela precisava desesperadamente de um gesto, uma palavra, uma saída. E foi nessa brecha, nesse momento em que o coração se abriu sem defesas, que a memória apareceu. Não foi um pensamento completo, foi quase um lampejo, um fragmento de algo que ela tinha visto há muitos anos. Uma palestra, um livro, um trecho de vídeo, Joseph Murphy. A voz dele surgindo na mente como um eco distante, repetindo uma frase que ela não lembrava inteira, mas lembrava o suficiente para saber que tinha a ver com o subconsciente, com imagens mentais, com emoção. Sobretudo, tinha a ver com o instante antes de dormir. Ela não sabia por que aquilo voltou, mas voltou no exato segundo em que ela sentiu que não tinha mais força para continuar daquele jeito. Ela ficou imóvel por alguns minutos, apenas sentindo o corpo pulsar com o choro. E no meio dessa vulnerabilidade crua, ela percebeu que talvez aquela lembrança fosse uma resposta. Ou pelo menos, um pedido para tentar algo diferente. Algo simples, mas que exigia uma entrega que ela nunca fez de verdade. E foi ali, nessa cama com o rosto molhado e a respiração desalinhada, que ela decidiu que naquela noite faria o ritual. Ela permanecia imóvel, sentindo o peso do próprio corpo afundar no colchão, como se tudo nela estivesse pedindo uma pausa. O quarto estava quase completamente silencioso, apenas o som espaçado da respiração quebrada e alguns carros passando ao longe. Era estranho perceber como, mesmo no caos interno, o mundo continuava seguindo normalmente lá fora. Era como se a vida estivesse dizendo que não esperaria ela se recompor. Mas naquele instante, ela não conseguia se preocupar com nada além da própria dor. E foi dentro desse silêncio apático que a lembrança começou a se formar com mais nitidez. Joseph Murphy. O nome ecoou como se tivesse vindo de algum canto esquecido da mente. Ela não lembrava quando exatamente tinha conhecido o autor. Talvez algum vídeo recomendado aleatoriamente, talvez um trecho curtíssimo de alguma palestra, talvez uma conversa antiga com alguém que não faz mais parte da vida dela. Mas o importante é que a ideia voltou. Voltou como se tivesse ficado escondida aguardando o momento certo. E aquele momento, com o rosto ainda molhado e o peito ainda apertado, parecia ser o único em que ela poderia realmente ouvir. Ela fechou os olhos tentando puxar a memória. Não queria pegar o celular, não queria procurar nada naquele instante. Precisava confiar no que surgia naturalmente, sem força, sem buscar do lado de fora aquilo que estava emergindo de dentro. A lembrança veio em fragmentos. Uma frase curta, uma explicação simples. Algo sobre o poder do subconsciente. Algo sobre imagens mentais que se transformam em realidade quando a emoção se alinha à intenção. Algo sobre o instante antes de dormir ser o momento mais fértil da mente. Mas havia um detalhe que ela lembrava com mais clareza do que o resto: a necessidade de sentir.
Murphy dizia que não era a repetição mecânica que transformava, mas sim a emoção sincera que acompanha a imagem. A emoção é o que instrui o subconsciente. A emoção é o que abre a porta. E naquele momento, ela tinha emoção demais. Era como se o ritual estivesse esperando por aquela noite especificamente, porque ela estava quebrada o suficiente para finalmente largar o controle, largar a resistência, largar a tentativa de ser forte o tempo todo. E a vulnerabilidade, embora dolorosa, era exatamente o que permitia uma entrega real. Ela tentou recordar como funcionava o ritual. Era simples, quase simples demais. Fechar os olhos, respirar com calma. Criar uma imagem mental clara do que deseja, como se já existisse. Repetir uma frase curta, sentindo o alívio daquilo já ter acontecido. Dormir com essa imagem. Só isso. Tão pouco. Tão fácil. Ao mesmo tempo, tão distante da realidade que ela vivia naquele instante. Porque como alguém imagina alívio no meio do desespero? Como alguém visualiza paz quando o peito é um grito? Mas ao pensar nisso, ela entendeu algo profundo. Talvez o ritual fosse justamente para noites assim. Noites em que a mente consciente está cansada demais para discutir, lutar ou resistir. Noites em que o inconsciente está mais exposto, porque as defesas caíram junto com as lágrimas. Noites em que ela não teria energia para duvidar daquilo que imaginasse. Noites em que a dor abre um espaço que, se acolhido, vira passagem. Ela respirou fundo, ainda deitada de lado, sentindo o travesseiro úmido e o corpo quente do choro recente. A respiração estava instável, mas começava a encontrar um ritmo mais lento. Ela não estava calma, longe disso, mas estava entregue. E foi nessa entrega que o ritual começou a fazer sentido. Não como fórmula, não como crença perfeita, mas como gesto. Um gesto íntimo, humano, frágil. Um gesto de alguém que, mesmo machucada, decide tentar. Ela se perguntou o que deveria visualizar. O que era aquilo que ela mais precisava naquele momento? Não a resposta racional, não a explicação do problema, não a lógica, mas o que o coração dela realmente queria. Às vezes não é clareza, às vezes não é solução, às vezes é só descanso. Às vezes é só sentir que finalmente existe um espaço seguro dentro de si mesma. E naquele momento, ela percebeu que o que mais desejava era um único sentimento: alívio. O alívio de não carregar tudo sozinha. O alívio de não se culpar por tudo. O alívio de respirar sem medo do futuro. O alívio de acreditar que algo bom ainda poderia acontecer. A imagem começou a surgir devagar, como se fosse pintada por dentro. Ela não imaginava riqueza, sucesso, respostas grandiosas. Imaginou apenas ela mesma sentada à beira da cama, no mesmo quarto, na mesma posição, mas com o rosto sereno, com a respiração suave, com o peito leve. Imaginou a versão dela que estaria depois de tudo aquilo passar. Uma versão cansada, sim, mas em paz. Uma versão que sabe que a vida não termina na dor. Uma versão que finalmente entende que não precisa lutar contra tudo o tempo inteiro. Ela repetiu mentalmente uma frase curta, quase um sussurro interno. Algo simples, algo que parecia encaixar no coração dela. Eu estou segura agora. Repetiu sem força, sem tentativa de convencer ninguém, apenas como eco. E quanto mais repetia, mais o corpo dela parecia responder. O peito continuava apertado, mas havia um fio de suavidade surgindo. Pequeno, mas real. Ela continuava com os olhos marejados, mas a respiração começava a encontrar um ritmo que não tinha mais a ver com desespero. Era como se o ritual estivesse retirando um pouco do peso de dentro dela, camada por camada. E pela primeira vez naquela noite, ela sentiu que algo estava se movendo. Não fora dela, mas dentro. Como se aquela imagem, tão simples e tão pequena, tivesse encontrado o caminho certo para o subconsciente. E era só o começo. Ela continuou deitada por alguns minutos, tentando sustentar aquela imagem que havia criado, mas o corpo ainda tremia, como se cada célula estivesse tentando encontrar uma forma de sobreviver ao peso que carregava. Não havia nenhuma certeza naquele gesto, nenhuma expectativa de milagre, nenhuma confiança absoluta de que algo aconteceria. O que existia ali era só uma entrega silenciosa,
quase um pedido sussurrado ao próprio subconsciente para que, por um instante, cessasse a tempestade que rodava dentro dela. E talvez fosse isso que tornava o ritual tão potente naquele momento. Não a fé perfeita, mas a vulnerabilidade real. Ela se virou devagar, ficando de costas para a porta, como se quisesse criar um pequeno abrigo dentro da própria cama. O quarto estava frio, mas ela estava quente o suficiente para não sentir. Era um calor vindo do choro, da emoção acumulada, do corpo tentando equilibrar o que a mente não conseguia mais suportar. A respiração dela ainda oscilava, mas já não havia desespero. Era como se o choro tivesse aberto espaço para algo mais profundo entrar. Fechou os olhos novamente, deixando a imagem mental surgir de novo. Não forçou, apenas deixou que o sentimento voltasse. A versão dela sentada à beira da cama, com os ombros relaxados, as mãos pousadas sobre as pernas, o rosto tranquilo, como se tivesse acabado de receber uma notícia boa. Essa imagem parecia impossível de alcançar naquele instante, mas era justamente por isso que ela precisava dela. Era a visão de um lugar interno para onde ela queria voltar. Repetiu a frase mais uma vez. Eu estou segura agora. A frase saía como pensamento, mas parecia ter peso no corpo. Cada repetição tocava um ponto diferente dentro dela. Alguns lugares doíam, outros amoleciam, outros começavam a se abrir. E quanto mais ela repetia, mais percebia que não estava falando com o futuro, nem com o destino, nem com algo externo. Estava falando com uma parte dela que tinha sido ignorada por muito tempo. Uma parte pequena, talvez a mais sensível, a mais assustada, a mais sincera. A parte que nunca aprendeu a pedir ajuda. E foi nesse exato instante que o choro voltou. Não o choro desesperado de antes, mas o choro silencioso, profundo, carregado de memória e verdade. As lágrimas desciam devagar, uma após a outra, sem fazer barulho, sem estremecer o corpo. Era um choro de liberação. Um choro que não queria destruir nada, apenas abrir espaço. Ela não tentou conter. Não tentou limpar. Deixou acontecer. Deixou que o corpo falasse do jeito que sabia. Ela percebeu que naquele estado, olhos fechados, respiração irregular, lágrimas quentes, o ritual ganhava uma intensidade nova. Joseph Murphy sempre explicava que o subconsciente responde ao sentimento, não às palavras repetidas mecanicamente. E naquele momento, cada frase mental era carregada de algo que ela jamais conseguira acessar de forma consciente. Era como se a dor estivesse dizendo à mente: eu não aguento mais guardar isso sozinha. Que a imagem que ela criava fosse a resposta interna dizendo: eu sei, e estou aqui agora. Ela levou uma das mãos até o peito, sem pensar, apenas instintivamente, como se quisesse segurar o coração para que ele não se quebrasse mais do que já estava. Os dedos encontraram o ritmo acelerado das batidas. E por algum motivo, isso a fez chorar ainda mais. Porque naquele toque, ela percebeu que ainda estava viva, que apesar de todo o peso, o coração ainda batia, ainda trabalhava, ainda insistia. E talvez fosse isso que ela precisava sentir. Não a força, mas a insistência da vida dentro dela. Aos poucos o choro foi mudando. O corpo que antes tremia agora parecia afrouxar, como se estivesse cansado demais para continuar resistindo. Era uma entrega física, uma entrega emocional. Ela não estava desistindo da vida, estava desistindo de lutar com ela. E foi aí que o ritual realmente começou. Não nas palavras, não na técnica, mas no momento em que ela baixou as armas. Ela visualizou novamente a cena, a ela mesma, a mesma cama, a mesma noite, a mesma mulher. Mas com a respiração calma, os pensamentos quietos, o olhar leve, um futuro possível, talvez ainda distante, mas possível. E enquanto visualizava, repetiu internamente a frase que tinha escolhido. Eu estou segura agora. Repetiu até sentir que parte dela começava a acreditar nisso. Não completamente, não com perfeição, mas o suficiente para criar uma rachadura na escuridão. Ela sentiu o corpo pesar mais sobre o colchão. A respiração começou a diminuir, a descer para o abdômen, lenta, profunda,
como se finalmente tivesse espaço para entrar. O choro não tinha parado completamente, mas agora era manso. Era quase um rito. Havia algo quase sagrado naquele momento, algo que ela não conseguiria explicar se tentasse. Porque não era lógico, não era racional, era instintivo, era humano, era interno. O ritual continuou por alguns minutos que ela não soube contar. Às vezes a imagem ficava nítida, às vezes se desfazia, às vezes a frase soava firme, às vezes se perdia no meio das memórias, mas nada disso importava. O que importava era que ela continuava ali, continuava tentando, continuava sentindo, continuava abrindo a porta que passou a vida inteira mantendo fechada. E foi exatamente quando ela começou a se entregar ao cansaço, quando as lágrimas secavam devagar e o corpo encontrava um conforto involuntário, que ela sentiu algo diferente, pequeno, sutil, quase imperceptível. Como se a mente tivesse finalmente parado de lutar. Como se o corpo tivesse assumido o comando. Como se, pela primeira vez naquela noite, ela estivesse realmente pronta para adormecer com aquela imagem. E foi assim, com o rosto ainda úmido e o coração ainda sensível, que ela deixou a consciência escorregar para o estado entre o sonho e o sono. O lugar exato onde o ritual de Murphy ganha vida. Ela adormeceu como quem cai, não como quem descansa. Foi um sono pesado, irregular, daqueles que não chegam com suavidade, mas como consequência inevitável do cansaço emocional. O corpo finalmente se rendeu, e a mente, exausta demais para continuar sustentando a dor, entrou naquele espaço entre o consciente e o profundo, onde nada é controlado. Não houve sonho claro. Não houve visão mística. Houve apenas silêncio. Um silêncio tão denso que parecia um cobertor colocado sobre as chamas internas para deixá-las arder devagar. Quando ela abriu os olhos pela manhã, ainda não sabia que alguma coisa tinha mudado. A luz atravessava a cortina com a mesma delicadeza de todos os dias, mas naquele dia parecia mais presente. Talvez fosse só a percepção dela que estava diferente, mas parecia que o quarto tinha uma cor nova, levemente dourada, como se o amanhecer tivesse se aproximado mais do que de costume. Ela respirou fundo, sentindo o peso do corpo ainda dolorido do choro da noite anterior. Mas havia algo que não estava igual. Ela não conseguia nomear, não conseguia apontar, não conseguia explicar. Mas havia uma quietude que não existia no dia anterior. Não era paz. Paz é um estado. O que ela sentia era um intervalo, uma pausa entre a dor e o desespero. Uma fresta onde o coração respirava diferente. Era como se parte do peso tivesse derretido durante a noite sem que ela percebesse. Não totalmente, mas o suficiente para que o corpo dela se movesse com menos resistência. Ela levantou devagar, como quem testa a própria força, e caminhou até a cozinha. Não havia grandes decisões na cabeça dela, não havia planos, não havia respostas. Mas havia um movimento. E o simples fato de existir um movimento já era algo que ela não sentia há dias. Preparou o café sem pressa, apenas seguindo o ritual da manhã mecanicamente, mas com uma sensação estranha de presença que não fazia parte da rotina. O choro tinha deixado o rosto marcado, mas não havia aquela urgência interna que a acompanhava antes. Enquanto segurava a xícara quente com as duas mãos, como se estivesse tentando absorver um pouco da temperatura para dentro do peito, o celular vibrou na mesa. Ela não esperava a mensagem de ninguém. Nos últimos dias, ninguém tinha sido exatamente presente. E mesmo que tivesse, ela não tinha energia para conversar. Mas a vibração insistiu. 1, 2, 3 toques curtos. Ela pensou em ignorar. Pensou seriamente. Mas alguma coisa a fez pegar o celular mesmo assim. Quando viu o nome na tela, sentiu o corpo inteiro reagir. Não era alguém que ela esperava ouvir. Não era alguém com quem tinha contato frequente. Era alguém que, de certa forma, tinha desaparecido da vida dela sem grandes explicações. Uma pessoa que fez parte de um pedaço importante do passado, mas que tinha sumido antes que ela pudesse entender o porquê. E, de repente, o nome estava ali. Como se tivesse sido colocado no exato momento em que ela estava pronta para vê-lo. Uma sincronicidade silenciosa, mas impossível de ignorar. A mensagem era simples.
tão simples que parecia até casual demais para a carga emocional que trouxe ao coração dela. Dizia apenas: "Pensei em você ontem. Está tudo bem por aí?" Não havia como essa pessoa saber que ontem ela tinha desabado. Não havia como saber da noite de choro, da lembrança do ritual, da entrega emocionada, do sono pesado. Mas a mensagem chegou como se tivesse sido enviada por algum radar interno, como se algo tivesse puxado aquele nome de volta para o presente no momento mais vulnerável dela. Ela ficou parada olhando para a tela por alguns segundos, sem saber se respondia. O café esfriava nas mãos, mas ela não sentia. O coração acelerou de um jeito estranho, não de ansiedade, mas de reconhecimento. Era como se o universo estivesse dizendo: "Eu ouvi." Não era a solução para todos os problemas. Não era a resposta final, mas era um sinal. Um sinal tão inesperado que ela sentiu a garganta fechar de novo, dessa vez não por dor, mas por emoção. Ela respondeu sem pensar muito. Apenas disse: "Ontem foi um dia difícil." E imediatamente recebeu outra mensagem. "Eu senti. Não sei porquê, mas senti." Era impossível explicar logicamente. Não fazia sentido racional, mas fazia sentido emocional. E era isso que importava. A sincronização era perfeita demais para ser ignorada. Esse pequeno acontecimento, tão simples à primeira vista, não resolveu a vida dela. Mas abriu uma porta interna, uma porta que dizia: "Você não está invisível." E foi aí que o ritual começou a revelar seu efeito, porque não era sobre fazer milagres acontecerem como mágica. Era sobre alinhar a parte dela que estava gritando em silêncio com algo maior do que a própria consciência. A resposta da vida não veio de um jeito espetacular. Veio na forma de presença, de um contato, de um lembrete, de uma lembrança de que ela existia para alguém, de que havia conexão, de que havia campo emocional. Mas o universo não mandou apenas uma mensagem. Mandou outra resposta poucas horas depois. Um e-mail que ela esperava fazia meses. E que já tinha desistido. Um processo que parecia travado finalmente se desenrolou, com uma frase curta: "Aprovado." Não resolveu tudo, mas resolveu o que era urgente. Resolveu o que tirava o sono. Resolveu aquilo que fazia a vida pesar ainda mais. E no meio da tarde, quando ela saiu para respirar um pouco, encontrou uma coincidência que a fez parar. Passou por uma vitrine e viu um livro que não via há anos. O nome de Joseph Murphy estampado ali, na capa iluminada pelo sol da tarde. O mesmo livro que ela tinha visto no passado, cuja frase solta tinha voltado na noite anterior. Ela não estava procurando. Ela não estava pensando nisso. Mas o livro estava lá, exposto. Como se estivesse esperando por ela. Como se dissesse: "Continue." Quando ela chegou em casa naquela noite, sentiu uma coisa simples, mas poderosa. A sensação de que algo tinha mudado. Não fora dela. Dentro. E quando se deitou, percebeu que aquela imagem mental que ela tinha formado na noite anterior parecia menos distante, mais real, mais possível. Como se a vida tivesse respondido em pequenas doses para que ela pudesse acreditar novamente, um fragmento de cada vez. Naquela noite, quando ela se deitou pela segunda vez desde que tudo começou, não havia mais o mesmo peso esmagador que a acompanhou no dia anterior. A dor não tinha desaparecido, mas estava diferente. Tinha perdido a arrogância. Tinha perdido o domínio. Já não ditava os movimentos, já não controlava a respiração, já não ocupava cada canto do corpo dela como se fosse uma sombra infinita. Algo dentro dela tinha se deslocado. Mesmo que fosse um deslocamento mínimo, quase imperceptível, mas real. E era justamente isso que a deixava inquieta. A sensação de que a mudança não tinha vindo de fora, mas de dentro. Ela não sabia explicar como isso acontecia, não sabia nomear, mas sentia. O corpo, que antes parecia uma fortaleza em ruínas, agora estava mais flexível. A mente, que antes era um corredor escuro cheio de portas trancadas, agora parecia ter uma janela aberta, permitindo que o ar entrasse. Era como se o ambiente interno tivesse sido reorganizado sem que ela percebesse, como se alguém tivesse tirado algumas caixas pesadas do peito enquanto ela dormia. E essa leveza nova,
mesmo que pequena, era o suficiente para que ela conseguisse olhar para si de um jeito diferente. Ela lembrou do ritual da noite anterior com uma mistura de vergonha e gratidão. Vergonha porque, no fundo, a parte dela que sempre tentou ser forte não aceitava a imagem de si mesma chorando até dormir. Mas gratidão porque, apesar de tudo, aquele gesto, tão frágil, tão emotivo, tão desarmado, tinha aberto algo que ela mesma nunca tinha conseguido tocar estando desperta. A emoção tinha feito o trabalho que a razão nunca soube fazer. E agora, pela primeira vez, ela se perguntava se aquele era o verdadeiro significado de transformação. Não um acontecimento grandioso, mas um desvio interno que muda a direção inteira da vida. O dia seguinte foi silencioso. Não silencioso como o vazio emocional que assombra, mas silencioso como um campo depois da tempestade, quando a terra respira e o ar fica diferente. Ela acordou com a sensação de que precisava ousar. Ousar confiar em algo dentro dela que estava tentando se reorganizar. Ousar acreditar que aquela sequência de sincronicidades não era aleatória. Ousar ver os pequenos acontecimentos como respostas, não completas, não definitivas, mas respostas. E de alguma forma, isso lhe dava uma força impossível de explicar. Enquanto caminhava pela casa, percebeu que estava mais atenta aos detalhes. A luz que entrava pela janela, ao som da água da torneira, à textura do cobertor. Coisas que sempre passaram despercebidas, agora tinham cor, forma, presença. Era como se os sentidos estivessem despertando depois de muito tempo funcionando no automático. Jung dizia que a sombra, quando finalmente é vista, devolve vida ao que estava anestesiado. E ela sentia exatamente isso. Era como se parte dela tivesse sido devolvida. Ela pegou o celular e abriu a conversa da mensagem que tinha recebido no dia anterior. Leu de novo. Depois leu a resposta dela. E então sentiu algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade sobre si mesma. Quem era aquela mulher que conseguiu se mostrar vulnerável o suficiente para admitir que teve um dia difícil? Quem era aquela mulher que decidiu confiar, mesmo que por segundos, em uma conexão que parecia perdida? Quem era aquela mulher que, depois de anos carregando tudo sozinha, permitiu que uma pequena presença externa entrasse outra vez? Essa curiosidade não era sobre a outra pessoa. Era sobre ela, sobre o que estava renascendo ali, sobre a mulher que estava emergindo da sombra. Uma mulher que não precisava mais fingir indestrutibilidade. Uma mulher que começava a perceber que ser forte não é engolir o que sente, e sim sentir o que precisa ser sentido para que algo mude. No meio da tarde, quando abriu o livro de Murphy que tinha visto na vitrine, os olhos dela encontraram uma frase sublinhada de forma quase ingênua. O subconsciente aceita aquilo que você sente como verdadeiro. Ela leu a frase várias vezes. Leu devagar. Depois leu em silêncio. Depois leu sentindo. E de repente entendeu. Não era sobre repetir 1000 vezes. Não era sobre convencer a mente. Não era sobre forçar um pensamento. Era sobre o que ela realmente sentia na hora da entrega. E na noite anterior, ela tinha sentido profundamente. A dor tinha sido tão intensa que a mente não teve escolha a não ser abrir espaço. E naquele espaço, a imagem entrou. Essa compreensão tocou algo dentro dela com força. Uma força diferente de tudo que já tinha sentido. Não era emoção explosiva. Era mais madura. Mais estável. Era a força que nasce quando você finalmente percebe que não está quebrado. Está mudando. Que não está perdido. Está atravessando. Que não está fraco. Está abrindo espaço para uma versão mais verdadeira de si. Ela fechou o livro, respirou fundo e sentiu o corpo novamente. Não o corpo cansado, mas o corpo presente. O corpo que agora sabia que não precisava resistir a tudo. E foi nesse instante, com uma simplicidade desarmante, que ela percebeu a virada interna. A vida não tinha mudado completamente. Ela ainda tinha desafios, ainda tinha dores, ainda tinha incertezas, mas algo fundamental tinha se transformado dentro dela. Ela voltou a acreditar na possibilidade. E acreditar na possibilidade é o primeiro passo de qualquer renascimento.
A partir desse momento, ela não era mais a mesma mulher que chorou até dormir. Era alguém com um ponto de luz interna reacendido. Mesmo que pequeno, mesmo que tímido, mesmo que frágil, a luz tinha voltado. E quando a luz volta, a vida responde. Nos dias que vieram depois daquela noite, ela percebeu algo que antes parecia impossível de notar. A mudança não tinha acontecido no mundo, tinha acontecido dentro dela. E isso, de algum jeito, tornava tudo mais leve. Porque agora ela sabia que não precisava esperar que o destino virasse ao redor para só então respirar. Ela podia respirar primeiro. Ela podia sentir antes. Ela podia voltar para si mesma sem precisar de permissão. Era a primeira vez em muito tempo que ela enxergava o próprio valor sem pedir validação a ninguém. O mais curioso é que a vida começou a responder de forma cada vez mais nítida. Não como uma avalanche de milagres, não como uma sequência perfeita de acontecimentos, mas como pequenos gestos que só quem está desperto consegue perceber. Uma ligação inesperada aqui. Uma oportunidade antes travada que finalmente fluía ali. Um encontro casual que mudava o humor do dia. Uma frase que chegava no momento exato. Uma sensação súbita de calma, onde antes havia um vazio barulhento. As respostas vinham, mas não vinham porque ela pedia com força. Vinham porque ela já não resistia a elas. Foi então que ela entendeu o que Murphy quis dizer quando falava sobre o poder do subconsciente. Não é a força da repetição que transforma. Não é o controle rígido sobre a mente. Não é a tentativa desesperada de evitar a dor. É a entrega emocional. É o momento em que você deixa de lutar contra aquilo que sente e começa a deixar que o sentir abra o caminho. Porque a emoção é a linguagem que o subconsciente escuta. E naquela noite, quando ela fez o ritual chorando, a emoção estava tão verdadeira, tão crua, tão aberta, que o subconsciente não teve escolha a não ser responder. Ela não esqueceu da dor que viveu. Mas a dor deixou de ser inimiga, tornou-se um lembrete, tornou-se uma ponte. Tornou-se o lugar onde o coração dela acordou depois de muito tempo dormindo. Jung dizia que o inconsciente nos chama de formas que nem sempre compreendemos, e às vezes esse chamado vem na forma de lágrimas. E ela finalmente pôde enxergar isso. O colapso não tinha sido fraqueza, tinha sido abertura. A queda não tinha sido destruição, tinha sido início. Hoje, quando ela olha para trás, não enxerga mais aquela mulher como alguém quebrada, mas como alguém corajosa. Porque coragem verdadeira não é nunca cair. É cair e ainda assim abrir o coração para tentar algo novo. É fazer um ritual chorando, mesmo sem acreditar completamente. É entregar uma imagem ao subconsciente mesmo sem saber se ele vai responder. É agir com o que se tem no momento mais escuro. E quando pensa no futuro, não sente mais o medo que antes a paralisava. Sente curiosidade, sente expectativa, sente a possibilidade brilhando de um jeito discreto, mas constante. A mesma luz que naquela madrugada atravessou a fresta da cortina e tocou o rosto dela enquanto ela adormecia chorando. Ela não sabe exatamente onde a vida vai levá-la daqui para frente, mas sabe algo que antes ela não sabia. O destino não se constrói apenas com esforço. Ele se constrói com entrega, com emoção verdadeira, com aquele gesto simples que ela fez naquela noite, gesto que parecia pequeno demais para mudar qualquer coisa, mas que mudou tudo. Porque às vezes, o que transforma a vida não é o ritual em si, é o coração que você coloca nele. E quando o coração fala com honestidade, a vida sempre responde.